Dizem que em Megido, as pedras ainda sussurram sobre reis, cavalos e fogo. Dizem que ali, a guerra ganhou degraus, e os portões viraram sentinelas de pedra. Se esses portões fossem mesmo de Salomão, o que a arqueologia, a Bíblia e a história estariam tentando nos contar? Hoje, você vai atravessar esses portões comigo, passo a passo, até ouvir o som das trombetas antigas ecoando no vale. Você vai entender por que Megido se tornou símbolo de conflito, como funcionavam os famosos portões de 6 câmaras e por que eles são associados a Salomão. Vai ver onde a arqueologia concorda, onde discorda e como isso se conecta à fé, sem perder a reverência pelo texto bíblico, nem pela evidência do solo. Imagine um mapa em tons de sépia. Ao norte, rotas comerciais que cortam montanhas. Ao sul, caravanas sedentas por água e passagem. Megido fica bem ali, no corredor de Jezreel, um gargalo estratégico. Controlar, Megido, significava controlar tributos exércitos e a paz das fronteiras. Por isso todo império que passava deixava uma marca, um muro, um ariete quebrado, um portão reforçado. Agora feche os olhos e visualize uma subida em zigue-zague, poeira no ar, calor batendo nas pedras. Você chega a um portão, mas ele não é simples. Primeiro, um acesso em ângulo. Depois, câmaras laterais, 6 no total, 3 de cada lado. Guardas, em cada uma. Madeira, bronze e pedra, combinados para atrasar inimigos. O desenho é engenhoso. A força do ataque se quebra no labirinto. A tropa perde ritmo e o arqueiro, sobre a muralha, ganha segundos preciosos. Esse desenho não aparece só em Megido, mas também em Hazor e Gezer. Se a assinatura é a mesma, teria sido o mesmo construtor? Teria sido o mesmo rei? E se foi? O nome dele, você conhece. O relato bíblico fala do grande programa de construções no Reino Unido de Israel, incluindo cidades fortificadas e estruturas militares. Muitos arqueólogos, ao encontrarem portões de 6 câmaras, em Megido Assor e Recê, viram um padrão que apontaria para uma mesma administração. A hipótese ganhou força. O pacote salomônico, como alguns chamam, explicaria a padronização, o investimento em cavalariças e a capacidade de controlar rotas. Mas se a história fosse tão simples, este vídeo acabaria aqui. E não acaba, porque as camadas de Megido guardam datas, cinzas e moedas que falam, e às vezes elas sussurram algo diferente. Para entender Megido, é preciso respeitar o relógio do solo. Cada camada, um período. Cada cinza, uma conquista. A escavação revela que nem tudo, em todos os pontos, bate com a mesma cronologia. Alguns pesquisadores defendem que certas estruturas, ditas salomônicas, podem pertencer a reinados posteriores. Outros sustentam a cronologia tradicional. É como olhar um mosaico e tentar encaixar peças com bordas gastas. A ciência pede cuidado, a fé pede humildade, e as pedras pedem silêncio enquanto escutamos. Volte ao portão, imagine gritos, escudos e uma tora de madeira arremessada contra a entrada. As câmaras laterais fervem de soldados. Flechas cruzam o ar. Por cima, o matacão derrama pedras sobre o invasor. O portão de 6 câmaras não é só arquitetura. É teologia da sobrevivência. É a confissão de um povo de que a paz, neste mundo, precisa de muralhas. Megido ensinou isso do modo mais duro, por séculos. E se eu te dissesse que a mesma cidade que aperfeiçoou a arte de frear exércitos virou símbolo do fim das guerras, não pela força dos muros, mas pela palavra de um rei? Caminhe comigo alguns metros. Você enxerga fileiras de pilares, calhas para a ração, espaço para dezenas de cavalos. Cavalariças, o conjunto, sugere logística militar avançada, rapidez de resposta, domínio de terreno. Não é difícil imaginar que um rei sábio investiria nisso. A pergunta é: quando exatamente essas estruturas estiveram em uso, em relação aos portões, e a quais campanhas responderam? As rotas de Jezreel e o vale até o Mediterrâneo exigiam prontidão. Megido era uma base viva. A discussão acadêmica segue. Alguns datam o portão de 6 câmaras no século X, a.C., alinhando com Salomão. Outros puxam um pouco mais tarde, apontando fases de reforço, ocupação e destruição. A beleza aqui é perceber que a fé não depende de 1 centímetro para a esquerda ou para a direita do bloco de pedra. Se o padrão aparece, se a intenção defensiva é clara, se a Bíblia testemunha um reino que se organiza e constrói,
Então a conversa entre texto e solo continua válida e rica. Mas Melido não ficou apenas no passado. Seu nome evoluiu na imaginação profética e ecoou em um termo que você certamente já ouviu, e que arrepia a espinha de quem ama símbolos fortes. Ao longo do tempo, Megido se tornou uma senha para campo de decisão. Mais tarde a tradição passou a falar em Armagedon, o lugar simbólico do confronto final. É como se Deus pegasse a cidade que mais viu passagens de exércitos e dissesse: aqui, vocês lembram do que a guerra é capaz. Por isso, aqui, eu anuncio o fim da guerra. Não por muralhas, mas pelo governo do Cordeiro. Em Megido, aprendemos que a engenharia pode atrasar a violência, mas só o Senhor pode silenciá-la. Quando você ouvir sobre o portão de 6 câmaras, respire. Agradeça a Deus pela inteligência usada para preservar vidas. Agradeça pela tecnologia que salva. Mas lembre, a esperança de Israel, e a nossa, nunca esteve em pedra. Esteve na aliança, esteve na palavra, esteve no rei que julga com justiça. A arqueologia nos dá pistas do cuidado humano. A fé nos dá certeza do cuidado divino. Melido, portões, câmaras e cavalariças nos lembram de vigiar, mas a cruz nos chama a descansar. Se essas pedras te fizeram pensar, se essa viagem por Megido acendeu perguntas e fé, continue com a gente. Assista mais vídeos como este no canal. Compartilhe com alguém que ama história bíblica e comente: qual parte de Megido mais te impactou? Os portões, as cavalariças ou a promessa do fim das guerras?